Bom, gente, então vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre gases ideais. Na aula passada a gente aprendeu a determinar propriedades das substâncias, né, as propriedades termodinâmicas, porém a gente estava trabalhando com líquido comprimido, mistura saturada e parte vapor superaquecido, né? Então a gente trabalhou com diagrama temperatura volume específico, temperatura pressão e pressão volume específico, né? A gente trabalhou com esses diagramas e essa foi a faixa de substâncias, as fases que a gente estudou. A gente sabe determinar as propriedades para essas fases, usando tanto tabelas termodinâmicas quanto softwares. Hoje a gente vai para uma outra fase, que é a fase dos gases ideais. Beleza? Isso é um modelo que a gente vai fazer e a gente vai discutir isso aqui hoje, ok? Então, gente, eu acredito que vocês já devam ter escutado esse termo, né? Gás ideal. E quando falam gás ideal, vocês já pensam imediatamente na equação PV-RT. Mas antes disso, vamos lá. Isso aqui, gente, é uma equação de estado. E é uma equação que vai relacionar as propriedades, pressão, volume e temperatura, que são as propriedades que a gente consegue medir. A equação dos gases ideais é também a equação de Clapeyron. E ela tem vários formatos aqui que a gente está vendo, só que a gente vai passar por cada um deles explicando como que foi de um para o outro, e é bem simples. Então, inicialmente, a tradicional aqui que a gente tem, essa segunda aqui, ó, pressão vezes volume, PV igual a mRT. Se a gente pega e divide os dois lados pela massa, vai ficar o quê? Pressão vezes volume específico, PV igual a RT. Ok? Então essas duas equações aqui fazem a análise na base mássica pra gente. Ou seja, estou levando em conta massa, quilograma. Agora, essas duas de baixo aqui vão trabalhar na base molar com a gente. Então a gente tem pressão vezes volume específico igual a NR barra T. Vamos lá, o que é essa barra aqui? Vamos lá, conceitos da termodinâmica para vocês levarem para frente. Tudo que eu tiver, sempre que eu tiver essa simbologia dessa barrinha em cima, quer dizer que eu estou trabalhando na base molar, ok? Então se eu não tenho a barrinha em cima, estou trabalhando na base mássica. Por exemplo, aqui a gente tem R, que é a constante dos gases, que a unidade dela vai ser kJ por quilograma Kelvin. Aqui a gente tem a barrinha em cima. Essa aqui, gente, é a famosa constante universal dos gases ideais, que está em kJ por quilomol Kelvin. Beleza? Por fim, a gente vai ter aqui pressão vezes V. Se tem a barrinha em cima, antes aqui era o quê? Metro cúbico por quilograma. Se tem a barrinha em cima, é metro cúbico por mol. Vai ser igual a RT. Tudo que eu fiz foi dividir os dois lados da equação por N. N é o número de mols da minha mistura. Dividir por N aqui, sumiu o N, dividir por N aqui, ficou na base molar. Ok? Vamos lá. Seguinte, gente. Esse R, gente, é muito importante, que vai ser a constante universal dos gases ideais. E o R barra, quando ele estiver na base molar, ele vai ser uma constante mesmo. Ele vai ser sempre 8,314 kJ por quilomol Kelvin, que a gente vai ver no próximo slide. Porém, se a gente estiver trabalhando na base mássica, a gente vai ter esse camarada aqui, que vai ser a constante dos gases, porém para cada gás eu vou ter um valor de R. Essa é a diferença. Esse R barra é para todos os gases ter o mesmo valor. Esse R aqui vai ser para cada gás. Como é que eu vou obter o valor do R? Eu vou pegar a constante universal dos gases ideais e vou dividir pela massa molar do gás que eu estiver analisando. Aí eu vou obter o R para usar nessas duas primeiras equações aqui. Beleza? Vamos falar um pouquinho mais desse R, para a gente, que é a constante dos gases aqui. Primeira coisa, essa tabelinha aqui que eu peguei na Wikipédia mesmo, então vou falar uns detalhezinhos dela para a gente tomar cuidado às vezes com as nossas fontes. Mas vamos só olhar aqui primeiro esse quadro da esquerda. A gente tem aqui ar, conforme eu falei com vocês, gente, o ar, não existe a molécula ar, né? Só que aqui no caso o ar que a gente está vendo é uma mistura que a gente já conhece. A gente já tem, é bem padronizada.
Então a gente assume, faz uma média ponderada de tudo que compõe o ar e das suas massas molares, para a gente ter a massa molar do ar. Se a gente pegar aquele valor de R, que está aqui ó, apontado com a seta, 8,314, e dividir pela massa molar do ar, a gente vai ter o R sem a barra, o R na base mássica, está aqui, 0,28. Ah, professor, é para decorar esses valores? Não, eu estou só mostrando para vocês que cada elemento vai ter o seu valor de R, beleza? Enquanto a constante universal dos gases, que é o R barra, ela vale para todos os elementos. Ok? Então, se eu pegar e dividir aqui pela massa molar de cada um desses, eu vou obter um valor de R, que vai ser a constante do gás para um determinado gás. Se a gente for para essa tabelinha aqui do lado, o que ela mostra para a gente? Então, tomar cuidado com as nossas fontes. Ela mostra duas coisas, mas ela diz que ela mostra só uma. Tem aqui, valor de R. Primeiro, não é R. O único que é o R mesmo é o primeiro aqui, que é o do ar. 287 joules por quilograma aqui, ó. Ah, professor, por que aqui está 287 e aqui está 0,287? Por um motivo simples. Aqui está em quilojoule por quilograma. Aqui está em joule por quilograma. Ok? Então, só por isso. E se a gente olhar aqui embaixo, aí sim a gente vai ter todos aqui na unidade molar, na base molar. Se olhar aqui, está todo mundo sendo dividido por mol. Beleza? Então, só tem que tomar um cuidado das nossas nomenclaturas. Isso aqui eu peguei na Wikipedia e estou deixando claro para você. Ó, cuidado. Por quê? Porque isso aqui que ele está mostrando não é o R. É o R barra do segundo para baixo. No primeiro é o R do ar. Do segundo para baixo é o R barra. E por que está mudando aqui? Simples, porque ele está mudando as unidades que ele está apresentando para cada um deles. Beleza? Então esse R, gente, é um valor constante para cada um dos gases. E se for R barra, a constante universal dos gases, ela vai valer para todos os gases, esse valor de 8,314. Vamos lá. Então, gente, continuando aqui, se esse valor de R é constante, qual a implicação disso? A gente vai cair naquela equação que a gente já conhece. Vamos ver o porquê dela. Pressão vezes volume, PV igual a RT, certo? Se esse R é igual a constante, eu jogo esse T para o outro lado. Então, pressão vezes volume sobre a temperatura é igual a uma constante. Então, para um mesmo gás que está passando por um processo termodinâmico, se eu pegar o estado 1, depois o estado 2, depois o estado 3, essa fração aqui vai ter que ser constante. Então, se eu pegar no estado 1, pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1, vou ter que ir lá no estado 2, depois vai ser igual. Pressão 2 vezes volume 2 e temperatura 2. Beleza? Igual no 3, 4, 5, nos N estados que a gente estiver analisando. É daqui que sai o famoso PVT por votor, ou por votor PVT, enfim, não sei como vocês aprenderam isso anteriormente, mas é daqui que vem isso. Do fato do R, repara que não tem a barra, do R ser constante para um determinado elemento. Ok? Aí, gente, vamos lá. O que é um gás ideal? Primeira coisa, então, estou falando de equação de gás ideal, como é que a gente vai calcular as propriedades dele e tal, mas o que é um gás ideal? Qual é a diferença do gás, por exemplo, para o vapor? Não está tudo na fase gasosa? Então, olha só, a diferença da fase sólida para a fase líquida para a fase gasosa que a gente já conversou, estava principalmente no quê? Na distância intermolecular, na força das ligações entre as moléculas. Okay? Então, nos sólidos, a gente tinha as moléculas muito próximas e com ligações muito fortes, então a geometria entre essas moléculas era bem definida. No líquido, a gente também tinha as moléculas muito próximas, porém, a energia, as ligações já estavam, algumas delas já estão quebradas, vamos dizer assim, então ele tem mais liberdade para se movimentar. E um gás, as moléculas já estão muito afastadas e as ligações e tem muito pouco efeito de força de atração entre essas moléculas. E tá, aí formou vapor. Qual é a diferença desse vapor para um gás ideal? Então, quando for um gás ideal, gente, essas moléculas estão ainda mais afastadas.
tão afastadas ao ponto de que uma molécula não tem influência alguma sobre outra molécula, ok? De tão afastadas que elas estão. Então isso é um gás ideal, ok? Então olha só, voltando aqui, analisando os gases ideais, a diferença então de um vapor recém-formado aqui, vamos dizer, para um gás ideal, é o que? É a distância entre as moléculas. Então, um gás ideal, as moléculas não têm influência nenhuma na outra. As forças intermoleculares não vão ter influência no comportamento desse gás. Beleza? Tanto que, se a gente olhar, ó, o vapor, aqui é tudo vapor, né? A gente já viu isso na aula passada, vapor superaquecido. Porém, esses vapores, vamos dizer assim, não estão classificados como gases ideais, mas esses daqui estão. Por que isso? Primeiro, pressão. Pressão é muito importante para a gente poder classificar um gás como ideal ou não. Se a pressão for muito grande, gente, quer dizer que essas moléculas de vapor ainda estão relativamente próximas. Lógico, muito mais distantes comparado a um líquido, porém ainda existe uma certa influência de uma molécula na outra molécula. Porém, quando a pressão vai diminuindo, a influência de uma molécula na outra é muito pequena. Então a gente pode sim tratar isso como um gás ideal. Ah, acabei de formar um vapor saturado. Mas ele está numa pressão de 0,8 kPa. É menos do que 1% da pressão atmosférica. É uma pressão muito baixa. Então ele já forma um vapor na forma de gás ideal, porque a atração entre as moléculas é nula praticamente. A interação das moléculas, e uma molécula está aqui, a outra molécula está, em tese, se a gente jogar para uma escala macroscópica, uma outra molécula vai estar a uns 200 km de distância dela. Então, a influência entre elas é muito pequena. E isso é um gás ideal, gente. Ok? Então, a gente vai precisar saber quando a gente pode aplicar esse modelo. Porque ele não é aplicar, virou gás, está na fase gasosa, é gás ideal. Não, não é. A gente tem certas limitações para aplicar esse modelo. E quando eu digo aplicar o modelo de gás ideal, é o quê? É a gente poder usar a equação de Clapeyron. É poder falar que PV é igual a RT. Beleza? Então, para a gente poder numericamente fazer essa classificação, a gente vai fazer o que? A gente vai usar o fator de compressibilidade, que é o Z. Ok? O que vale esse Z? Z igual a PV sobre RT. Se a gente rearranjar essa equação, vai virar o quê? PV igual ao quê? Z vezes RT. Para a gente poder dizer que o gás que eu tenho é um gás ideal, então, Z vai ter que valer quanto? 1. Porque quando Z for igual a 1, PV vai ser igual a RT. Ok? Então, eu vou falar que eu vou poder falar que o numerador aqui vai ser igual ao denominador. PV vai ser igual a RT quando Z for igual a 1. E o que é Z? Como é que eu vou achar o valor de Z? A gente vai ter dois parâmetros aqui, a pressão relativa e a temperatura relativa. Que vai fazer, como que eu vou calcular isso? Eu vou pegar a pressão que eu vou estar e vou dividir pela pressão crítica. E para a temperatura, eu vou fazer a mesma coisa. A temperatura que eu estou, eu dividir pela temperatura crítica. O que são esses parâmetros críticos? Pressão crítica e temperatura crítica. A gente vai pegar aqui qual é a pressão e qual é a temperatura do meu ponto crítico. Ok? Cada substância tem um valor do seu ponto crítico. Para a água, por exemplo, a pressão crítica, se não me engano, é de uns 220 bar e a temperatura de uns 380 graus Celsius por aí. Isso vai variar dependendo da substância que eu estiver analisando, beleza? Então, se eu tiver o valor de PR e o valor de TR, eu vou utilizá-los num diagrama de compressibilidade. Calma, gente, ok? Não se assustem, parece que tem muita informação aqui, a gente vai destrinchar um a um aqui, ok? Primeira coisa, para ser gás ideal, o valor de Z vai ter que ser quanto? 1. Então, vai ter que trabalhar por aqui, ok? O que são essas várias linhas que a gente tem aqui? Cada linha vai representar uma temperatura relativa para a gente, ok? Então a gente vai pegar os TRs aqui, a gente tem vários valores. Quando TR igual a 1, quer dizer que eu estou na temperatura do ponto crítico.
Quando TR igual a 2, quer dizer que eu tenho o dobro da temperatura do ponto crítico. Beleza? E aqui no eixo X eu tenho o quê? A pressão reduzida. Beleza? Então a gente vai fazer o quê? Nossa, desculpa, eu estava falando relativa é reduzida. Relativa é outra coisa. Vamos lá. Então a gente vai verificar qual vai ser a pressão reduzida, qual vai ser a temperatura reduzida, e vai cruzar aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui a temperatura reduzida, eu estou no meu ponto crítico, temperatura do meu ponto crítico, porém a pressão é metade da pressão do ponto crítico, a gente vai caçar nessa linha azul aqui, onde que a gente está, até bater no meio aqui. Bati aqui no meio, o meu Z vai valer aproximadamente 0,78, 0,79. Então eu vou ter um errinho aí de uns 20% se eu usar o modelo de gás ideal. Ah, quanto que eu vou poder usar? A pressão for menor ainda, a pressão for metade do ponto crítico, da pressão crítica. Aí a gente vai estar mais ou menos perto do 1. Então isso aqui é a zona que a gente quer usar. Repara o seguinte, quando eu estou na temperatura aqui, e na temperatura do ponto crítico e na pressão do ponto crítico, então TR igual a 1 e o PR igual a 1. Olha onde é que a gente vai estar. Esse ponto que eu estou apontando aqui com um laser para vocês é esse ponto aqui, onde PR igual a 1, TR igual a 1. Se vocês olharem, não faz sentido algum a gente usar o modelo de gás ideal para esse ponto. Beleza? Então a gente tem que saber que, de uma forma bem básica, quando eu posso usar o modelo do gás ideal? Para baixas pressões e para altas temperaturas. Se a temperatura estiver muito alta, por exemplo, se ela tiver o dobro da temperatura crítica, repara, a pressão vai aumentando, porém o comportamento ainda não vai fugir do comportamento de gás ideal, está perto de 1 o tempo inteiro. Agora, se a pressão for baixa também, a gente sobe aqui, para as pressões baixas, também está tudo perto de 1. Então, Cadu, você vai pegar e vai jogar esse gráfico aqui para a gente ficar calculando e tal? Não. Isso aqui é para mostrar para vocês uma coisa. Quando eu posso usar o modelo de gás ideal? Para baixas pressões e para altas temperaturas. Beleza? Então vamos em frente. Beleza, gente. Olha só, eu tenho que conversar sobre uma propriedade aqui com vocês que eu acabei não falando quando estava falando na parte de líquido comprimido até vapor superaquecido, mas vai se aplicar para lá também, que é o calor específico. O que é o calor específico? Esse exemplo prático aqui é perfeito para explicar para a gente o que é o calor específico. Antes de eu falar aquela definição que a gente está acostumado, vamos pensar no seguinte. Eu tenho 1 kg de ferro e eu tenho 1 kg de água. Eu quero aumentar de 20 para 30 graus Celsius, ambos os meus sistemas aqui. A energia que eu vou precisar adicionar é a mesma? Já está sendo mostrado aqui para a gente que não. Para o ferro sair de 20 e chegar até 30 graus, eu preciso adicionar 4 kJ e meio aqui de energia. Para a água sair de 20 e chegar até 30 graus, eu vou precisar adicionar 41,8 kJ de energia. Ou seja, eu tenho a mesma massa, eu quero ter o mesmo gradiente de temperatura, porém a energia que eu vou ter que adicionar para cada um desses corpos é diferente. E aí eu pergunto, qual das duas substâncias aqui vai ter o maior calor específico? Bom, aí vamos voltar naquela definição de calor específico, que é o quê? A quantidade de energia que eu preciso ter para aumentar 1 kg da substância que eu estou analisando em 1 grau Celsius. Então, vamos lá. Quem precisa de mais energia aqui para aumentar, no caso, 10 graus Celsius? É a água. Então, o calor específico da água é maior que o calor específico do ferro. Se a gente fizer a continha aqui, ao invés de aumentar 1 grau, estou aumentando 10. Mas se eu quiser aumentar 1 grau só, então, qual é o calor específico da água nessa situação? 4,18 kJ. Qual vai ser o calor específico do ferro? 0,45 kJ. Ok? Então, o calor específico é isso. Quanto de energia eu preciso adicionar para variar a temperatura do meu corpo, ok?
Vamos lá. Agora a gente sai daquela definição de ensino médio de calor específico e a gente entra na definição de ensino superior. Como eu posso calcular o meu calor específico? Eu tenho duas formas. Eu posso fazer um processo a volume constante. Então eu vou ter aqui um sistema fechado com as fronteiras fixas. Eu tenho 1 kg aqui de alguma substância. Eu vou variar 1 grau Celsius. Para fazer essa variação de 1 grau Celsius nesse volume constante, eu tive que adicionar 3,12 kJ. Aí eu aumentei 1 grau Celsius. Então o calor específico é de 3,12 kJ por quilograma grau Celsius. Se agora eu pegar uma das fronteiras e colocar um pistão que pode se deslocar livremente sem atrito lentamente aqui. Quando eu começar a aquecer, esse pistão vai subir. E a pressão aqui vai ser constante. Vocês enxergam que nesse primeiro caso aqui, com o volume fixo e eu continuar adicionando calor, a pressão vai aumentar. Aqui não. Aqui, como eu tenho essa fronteira móvel, a pressão vai ser constante, porém o volume vai mudar. Então, se eu adicionar aqui calor e quiser variar 1 grau Celsius nessa massa de 1 kg, eu vou precisar adicionar 5,19 kJ por quilograma grau Celsius. Ou seja, meu calor específico no processo a pressão constante vai ser de 5,19. Reparem o seguinte, então a gente tem duas formas de calcular o calor específico. Se eu tiver um processo isocórico ou para um processo isobárico. Para o processo isocórico, o calor específico que eu encontrar, eu vou chamá-lo de CV. Para um processo isobárico, o calor específico que eu vou achar vai ser o CP. Beleza? Para calcular, eu tenho uma equação para calcular isso. A gente tem aqui, para calor específico, o calor específico a volume constante será a derivada parcial da energia interna pela temperatura, del U, del T. Para a pressão constante, é o H, del T. Isso, gente, é algo que vocês vão ter que memorizar, que vai ser bem recorrente para a gente, ok? Isso aqui é em qualquer fase. Eu estou falando de gás ideal, porém, para líquido, para sólido, tudo a gente pode considerar CP e CV, beleza? Não vou entrar em detalhes, falando muito rapidamente aqui, para líquido e sólido, os processos são volume constante, né? Porque são incompressíveis, sim. Aí a gente tem um C único, ok? Mas aqui a gente não vai entrar nesse método, hoje estamos falando de gás ideal. Esses são os dois calores específicos que a gente conhece. E uma pergunta que na minha graduação eu fiquei me fazendo por muito tempo. Eu posso usar um CV para um processo que não seja isocórico? E a segunda pergunta, eu posso usar o CP para um processo que não seja isobárico? E a resposta para os dois casos é sim, eu posso. O nome calor específico a volume constante, calor específico a pressão constante, nos leva a concluir algo errado. Que a gente só vai poder usar um quando o volume for constante, o outro só quando for isobárico. Não. Isso aqui nos diz a forma que esse calor específico é calculada, que eu estou mostrando aqui para vocês, beleza? E se vocês repararem, como que ele é calculado? Ele é função de uma propriedade termodinâmica e de outra propriedade termodinâmica, nos dois casos. Se ele é função de propriedades termodinâmicas apenas, ele não vai depender da trajetória. Beleza? Então isso aqui é uma propriedade termodinâmica, não me interessa o trajeto, se é isobárico, se é isocórico. O calor específico, a volume constante é calculado dessa forma e a pressão constante é calculada dessa forma, mas ele pode ser usado para qualquer processo, beleza? Vamos lá. Então, gente, olha só, o calor específico ele é constante? Não, ele não é constante. Ele vai variar conforme a temperatura for variando. Okay? Então a gente tem um gráfico aqui que mostra pra gente, exceto para os gases monoatômicos, né? Os gases ideais não. Os gases monoatômicos aqui, os gases nobres, eles têm calor específico constante. Fora isso, a gente não tem essa facilidade. A gente não pode falar, o calor específico é constante. Não, olha só, por exemplo, pegar o ar aqui. O ar
ele tem seu calor específico, ele vai aumentando conforme a temperatura aumenta também. Beleza? Então, um exemplo aqui, se eu tenho aqui a 300 Kelvin, um sistema fechado com ar, e eu quero aumentar 1 grau, eu preciso adicionar 0,718 kJ. Agora, eu estou com esse meu sistema com ar aqui dentro a 1000 Kelvin. Quero aumentar 1 Kelvin, eu preciso adicionar mais energia, ok? Porém, repare que, dependendo da substância que eu estiver analisando, aqui está 300 e aqui está 1000 Kelvin. Eu aumentei 700 Kelvin, aumentei bastante. O valor não variou tanto. Porém, dependendo do patamar de temperatura que a gente estiver analisando, a gente tem que tomar esse cuidado para não considerar o calor específico constante. Por exemplo, o ar, beleza, você vê aqui o comportamento. Mas agora, se eu tiver CO2, olha só como é que ele vai se comportar. Eu posso ter um valor de calor específico aqui, a 300 Kelvin, e a 1000 Kelvin eu vou ter um valor muito superior. Então, falando aqui dos calores específicos, a gente percebe que eles não são constantes conforme a temperatura for variando, beleza? Exceto para os gases monotômicos. Por isso, então, a gente vai ter que levar em conta essa variação dependendo do patamar de temperatura que o nosso processo estiver acontecendo. Ou seja, se eu tiver um processo com CO2 dentro do meu sistema variando de 300 até 1000 Kelvin, eu vou ter uma variação do calor específico muito grande. Então, eu posso se eu virar e falar CP constante, eu pego CP de 300 Kelvin e uso o tempo inteiro, eu vou estar gerando um erro muito grande, ok? Então, isso aqui é para a gente saber. Calor específico varia sim conforme a temperatura for variando. Aí, olha só, algumas conclusões que a gente pode chegar, conclusões felizmente facilitadoras na nossa análise dos gases ideais. Para as substâncias puras que a gente tinha falado antes, a gente precisaria de duas propriedades independentes para determinar o estado. Porém, para o gás ideal, se a gente tiver temperatura, Joule e Kelvin no experimento já provaram que a energia interna é uma função unicamente dependente da temperatura. Eu não vou ficar botando fórmula aqui a mais para vocês, porque aí acho que é uma parte mais da física, da termodinâmica, mas ΔU é igual a 3 meios de nRT, ou seja, N é o número de mols que eu vou ter ali, né? Então isso vai ser fixo, R é um valor constante, e o que tem ali é a temperatura que vai mudar. Então a energia interna é uma função unicamente dependente da temperatura. O que isso quer dizer? Se eu tiver temperatura, eu acho a energia interna. Entalpia, vamos pensar, a gente viu na aula passada que entalpia é o quê? É igual a U mais PV. Beleza, U é função de temperatura. Para um gás ideal, PV é igual ao quê? RT. R, constante, então função de temperatura, logo, entalpia dependerá apenas da temperatura. Calor específico era o que a gente tinha visto? O calor específico é o volume constante, era ΔU, ΔT. Quer dizer o quê? Que ele depende de mais coisas além da temperatura. Porém, se a energia interna vai variar somente com a temperatura, então essa vira uma derivada fixa aqui, né? ΔU, ΔT. Mesma coisa para o calor específico. A pressão constante também vai virar um diferencial exato. Ok? dH, dt. Por fim, gente, olha só, vamos pensar comigo. Como que eu vou achar então a variação de ΔU e de ΔH? A gente tem três formas aqui. Agora a gente vai entrando na forma que a gente consegue aplicar para os nossos exercícios, que é o quê? No capítulo anterior, a gente estava vendo que a primeira lei da termodinâmica, que é a variação da energia, é igual calor menos trabalho, certo? Aí, só que essa variação de energia era entregue para a gente. Agora a gente vai pegar por tabelas ou usando calor específico. Pelas tabelas a gente já viu na aula passada. Usando calor específico a gente vai conversar agora. Então olha só. Primeiro, a forma da gente calcular a variação da energia interna final menos inicial. Ótimo, pegando os valores na tabela. Se tiver temperatura 2, pego energia interna em 2, se tiver temperatura 1, pego aqui também.
Outra forma é o que? A gente sabe que CV é igual a DU dt. Acabamos de ver isso, né? Então, se a gente manipular isso aqui, DU joga para um lado, fica CV dt. A gente integrar vai ficar do limite inferior até o limite superior, integral de CV dt. Com isso aqui a gente calcula a variação de energia interna. O que isso quer dizer? Se a gente pegar aqui, então, no meu estado 1 e o meu estado 2, como que eu vou achar a variação de energia interna? Integrando aqui, beleza? Para pequenos intervalos de temperatura, a variação do calor específico não vai ser muito grande. Então, se eu pegar um valor médio e fizer apenas esse valor médio de CV vezes o gradiente de temperatura, eu acho a variação da energia interna também, beleza? Que é o que está sendo mostrado aqui. Se eu pegar aqui esse valor médio, quer dizer que eu estou considerando isso aqui linear. O erro que eu vou ter vai ser essa diferença entre esse pontilhado e essa linha sólida aqui, ok? Então, essas são as formas que a gente tem para calcular a variação da energia interna. E se eu quisesse extrapolar isso para entalpia? Bom, aí eu deixaria essa pergunta para vocês, que é o que? Tabela, mesma coisa. Agora, em vez de ser CV aqui e CV aqui, seria o que? CP, CP. Beleza? Ah, professor, como que eu vou achar esse valor de CP? Esse valor de CP é tabelado, ok? Ah, se eu estiver usando o programa, se você digitar qual é a temperatura que você está, ele vai te entregar qual é o calor específico. Beleza, vamos chegar a algumas outras conclusões aqui sobre os gases ideais. Seguinte, entalpia, a gente já viu que é igual a energia interna mais pressão vezes volume específico, U mais PV. E a gente sabe que para um gás ideal, PV igual a RT. Acabamos de ver isso aqui, né, que serviu para mostrar para a gente que a entalpia dependia unicamente da temperatura. Se a gente pegar e derivar isso aqui, a gente vai chegar em que? H vira DH, U vira DU, RT, a gente vai fazer a derivada do produto aqui, que é o que? RDT mais TDR. R é constante, isso vai sumir, ok? Então vai ficar isso aqui. Continuando, a gente acabou de ver que CP é igual a DH dt e que CV é igual a DU dt. Logo, DH vai virar isso aqui, CP dt, e DU vai virar CV dt. Beleza? Se a gente dividir tudo por dt, a gente vai chegar na conclusão de que o calor específico a pressão constante é igual ao calor específico a volume constante mais a R. Aí é uma questãozinha de concurso, se vocês se baterem de frente qualquer dia, falando para vocês o que? Calor específico a pressão constante é sempre maior que calor específico a volume constante. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Beleza? Por quê? Porque esse valor de R é sempre positivo. E uma nova variável aqui para vocês é a variável K, que é a razão entre calor específico CP e CV. Ok? Deixo como exercício para vocês fazerem na mão aí, obter expressões para achar CP e CV em função de K e R. Beleza? Isso fica para vocês aí como exercício. Bom, pessoal, agora chegaria a hora dos exercícios. E eu não vou fazer isso hoje. Esses exercícios eu já vou postar para vocês lá no Moodle, na aula que vem. Quer dizer, vou postar agora, para a aula que vem a gente resolvê-los juntos e discutirmos, beleza?